Se você não é da área de entomologia, provavelmente se assustou quando ouviu falar que a Fiocruz está soltando mosquitos de laboratório infectados com a bactéria Wolbachia para combater a dengue, zika, chikungunya e outras arboviroses. Isso porque sempre quando falamos no combate a essas doenças, a primeira coisa que nos vem à cabeça é eliminar o mosquito Aedes aegypti e não contribuir com a sua procriação, certo? Mas qual seria a razão para soltar mosquitos infectados com Wolbachia? A Wolbachia é uma bactéria presente em cerca de 60% dos insetos, mas que não é encontrada naturalmente no Aedes aegypti. No entanto, os pesquisadores descobriram que, quando introduzida no mosquito, essa bactéria impede que o Aedes aegypti transmita o vírus, mesmo então infectado com a doença. Esse é um tema que levanta muitas polêmicas, muitas dúvidas e muitas polêmicas. Seriam os mosquitos infectados com Wolbachia transgênicos? Há risco dessa bactéria ser transmitida para os humanos e outros animais? Quais são as evidências científicas que o método Wolbachia é realmente seguro e eficaz? Vamos falar sobre isso? Seja bem-vindo! Essa é uma roda de conversa promovida pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Entomologia Molecular, uma rede de pesquisa que reúne pesquisadoras e pesquisadores de todo o Brasil para estudar a biologia básica dos insetos. Ao longo da próxima meia hora, nós vamos conversar sobre esse método inovador para combater a transmissão da dengue, zika, chikungunya e outras arboviroses. O método Wolbachia foi desenvolvido e é patenteado pela World Mosquito Program, uma iniciativa internacional sem fins lucrativos que opera em 12 países, incluindo o Brasil, para proteger a comunidade global de doenças transmitidas por mosquitos. No Brasil, essa iniciativa está presente desde 2012, sendo conduzida pela Fiocruz, com apoio do Ministério da Saúde, em parceria com os governos locais. O meu nome é Lúcia Beatriz Torres, sou jornalista e eu vou fazer a mediação dessa roda de conversa, que conta com a presença de 2 pesquisadores da Fiocruz, integrantes do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Entomologia Molecular. Luciano Moreira, que é pesquisador líder do World Mosquito Program no Brasil, e Ademir Martins, pesquisador em saúde pública e especialista no controle de artrópodes vetores. Bom dia, gente, tudo bem? Obrigada por participar dessa nossa roda de conversa. E aí, Luciano, vamos começar? Vamos lá, bom dia, Lúcia, bom dia a todo mundo. Bom dia, Ademir. Bem? Bom dia, Luciano, bom dia, Lúcia. Luciano, você pode começar contando um pouco para a gente da história. Como é que essa história surgiu de introduzir a bactéria Wolbachia dentro do mosquito Aedes aegypti, quando, como, e principalmente como é que foi essa passagem, né, dessa pesquisa básica de bancada para essa pesquisa aplicada, que hoje em dia está sendo aplicada em 12 países, né, incluindo aqui no Brasil, com sucesso. Vamos lá. A história é bem interessante. Começou com uma ideia do Scott O'Neill. O Scott O'Neill é um australiano, né? Hoje ele está de volta na Austrália, mas ele trabalhou muitos anos em Yale, na Universidade dos Estados Unidos. E na década de 70, tinha um grupo liderado pelo Benzer, que ele trabalhava com Drosophila, né? A mosquinha da fruta, e ele estava tentando entender como mutações gênicas que ocorriam nessas mosquinhas causavam degeneração no cérebro dessas mosquinhas. E ele começou a ver que algumas linhagens lá que ele tinha na colônia dele, elas estavam morrendo metade do tempo, e só viviam metade do tempo que outras linhagens. Ele não estava entendendo por quê. Então ele ficou pesquisando qual seria o motivo dessas mosquinhas viverem menos que as outras, né? Elas eram da mesma espécie e tudo mais. E depois de várias tentativas, foi descoberto, depois de tratar com antibiótico, viu que era devido a uma bactéria. E, na verdade, essa bactéria era a Wolbachia, que era uma cepa específica que a gente chamou, nós chamamos, mas na época foi chamado de W. mel pop. Por que pop? Pop vem de popcorn, que é uma pipoca. Por que chamou de pipoca? Porque ela crescia, ela era bastante agressiva, a Wolbachia cresce dentro de células, né? Ela só vive dentro das células do inseto.
e ela crescia uma mesada quantidade que ela estourava as células, principalmente do cérebro dessa mosquinha. Realmente explodia as células, e isso fazia com que aquela linhagem, né, aquela linhagem da Drosophila vivesse metade do tempo. Então, qual foi a ideia do Scott-O'Neill? Na natureza, apesar de a Wolbachia, você já colocou aí na introdução, que é muito comum, né, cerca de 60% dos insetos contém a Wolbachia, inclusive algumas espécies de mosquito, nunca foi encontrada naturalmente no Aedes aegypti. Então, a ideia do Scott era, se a gente tirar essa Wolbachia, W-Myopop, da Drosophila e colocar no Aedes aegypti, será que ele vai viver metade do tempo? Se ele viver metade do tempo na natureza, que na realidade um mosquito vive cerca de um mês, vamos dizer que ele vai viver agora 15 dias. Não dá tempo para ele ficar uma pessoa que tenha dengue, zika, chikungunya, que esse vírus se replique dentro do mosquito e ele venha a transmitir esse vírus depois. O tempo de vida dele não vai dar tempo. Então ele pensou, fez todo o processo, demorou cerca de 4 anos isso, e aí ele conseguiu, o grupo dele lá na Austrália, já estava de volta na Austrália, colocar através da injeção do embriãozinho do mosquito mesmo, transferir a Wolbachia para o Aedes aegypti. Então foi provado que realmente com a Wolbachia da Myopop no Aedes aegypti ele vivia metade do tempo, mas uma grande descoberta veio que, além de reduzir o tempo de vida, o mosquito, então, ele estava incapacitado de transmitir dengue, chikungunya, também foi testado para plasmódio, no modelo de plasmódio, que é uma malária, mas de aves. Então, assim, foi aquela ideia de reduzir o tempo de vida, não foi tão importante. O mais importante foi realmente essa capacidade do mosquito, agora contendo a Wolbachia, poder, então, diminuir a transmissão desses vírus. Então, essa foi a história por trás da coisa. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre o que aconteceu depois desse processo. E como que isso passou da bancada para a aplicação, então, Luciano? Hoje a gente está vendo esse método aí sendo, né, utilizado com uma perspectiva interessante, bastante importante de controle de fato, né, dessas arboviroses, mas como que essa ideia, então, chegou a acontecer de fato para a gente... Tá, então vamos lá. Então, assim, tiveram essas descobertas que todos foram feitas em laboratório, né, mostrando realmente que a Wolbachia conseguia bloquear, reduzir a transmissão desses vírus, e aí a primeira questão era, vamos testar em campo. Então fizeram primeiramente em gaiolas lá na Austrália, para ver se esses mosquitos conseguiam se procriar, poderiam aumentar em número, e depois foram feitos alguns ensaios de campo já, depois desse processo foi para campo. Mas a Austrália não é um país que tenha grandes epidemias de arbovirose, o número de casos lá, quando tem uma grande epidemia, eram de 1.000 casos, né, no país. Então, bem concentrado ali no Nordeste. Então, dali passou para outros países, como Vietnã e Indonésia, que realmente tem grandes problemas de epidemias de dengue e de zika também. E aí, em 2012, a gente começou um trabalho no Brasil para trazer para o Brasil também esse projeto com grande apoio da Fiocruz, sendo conduzido pela Fiocruz, e apoio do Ministério da Saúde, para poder, então, começar os primeiros trabalhos aqui no Brasil. E quais foram os principais resultados do programa até agora? Então, aí, no Brasil, começamos em 2 cidades. A gente fez 2 projetos piloto para mostrar, então, que os mosquitos com Wolbachia, eles tinham a capacidade de se estabelecer em condições brasileiras, mas para isso a gente passou por toda a fase de aprovações regulatórias. A gente teve que ter a aprovação do IBAMA para poder trazer os ovos dos mosquitos com Wolbachia. A gente não faz mais aquela injeção dos ovos aqui no Brasil. Isso foi, então, o ovo veio da Austrália com a Wolbachia, né? E aí a gente fez só um processo de cruzamentos com populações brasileiras do Rio de Janeiro para colocar a Wolbachia na população brasileira. E aí esses projetos pilotos foram um sucesso. A gente mostrou que a Wolbachia continua na natureza. Hoje já faz 4 anos que a gente não libera mais mosquitos nessas 2 primeiras áreas,
e os mosquitos continuam ali presentes, então mais de 90%, às vezes 100%, depende da semana, que é muito interessante. Para mim, a maior vantagem do projeto é essa sustentabilidade, e depois começamos uma grande expansão com o problema de Zika. No final de 2016, a gente teve uma grande atenção e também um financiamento para poder expandir tanto no Rio e em Niterói. Então, começamos hoje a gente tem uma área coberta no Rio de 950 mil pessoas, principalmente na área do Governador e na zona norte do Rio de Janeiro, e em Niterói a gente já está fazendo cerca de 75% do município, que corresponde a quase 370 mil habitantes cobertos lá no município de Niterói. Muito legal, Luciano, isso que você tocou no ponto da sustentabilidade do projeto, né? Aproveita e fala um pouquinho, por favor, a respeito. Muitas pessoas ainda têm dúvida, né? Como a Lúcia falou no início. Afinal, o mosquito que tem Wolbachia é um mosquito transgênico? Explica um pouquinho isso para as pessoas entenderem melhor qual a diferença entre Wolbachia e transgênico, e também comparar um pouco. Existem outros métodos, né, que hoje estão sendo estudados, estão sendo propostos. Compara um pouquinho o método, né, de Wolbachia com esses novos outros métodos, e quais seriam as vantagens, desvantagens, semelhanças e diferenças entre Wolbachia e esses novos métodos. Tá, vamos lá. Realmente, esse método Wolbachia, ele não envolve nenhuma transgenia, que a gente chama, né? Nem na Wolbachia em si, nem no mosquito. Então, o que ocorreu foi realmente a transferência da Wolbachia, que é naturalmente encontrada na Drosophila, para o mosquito Aedes aegypti, então, sem nenhuma modificação genética. Modificação genética, o que é? Quando você tem alguma introdução ou retirada de algum material genético do organismo. Então, por exemplo, do mosquito. Então, você coloca um gene ali que vai bloquear vírus, por exemplo, ou um parasita, ou você tira alguma parte do genoma por edição do genoma. Então, a vantagem que eu vejo desse método Wolbachia é que é muito mais fácil você ter aprovação regulatória para ir a campo, né? Então, em vários países foi um grande problema. Até hoje, os mosquitos transgênicos no Brasil tiveram aprovação para poder fazer em escala piloto, mas realmente para poder comercializar ainda é um entrave, né, para poder realmente em larga escala ser utilizado. A gente tem as outras técnicas aí, como CRISPR-Cas, que são bastante promissoras, né? Acho que podem trazer muita coisa interessante e, por enquanto, está a nível de laboratório. Em pequena escala já está sendo testado em gaiolas. Tem esse programa para malária, né, sendo criado na África, que é o Target Malária, que acho que é bastante promissor, mas ainda precisa ter essas aprovações regulatórias, provar que realmente não vai acontecer uma coisa mais drástica no meio ambiente, um impacto. Então, assim, a meu ver, uma vantagem também do método Wolbachia é que você consegue, tivemos as aprovações regulatórias tanto do IBAMA, da Anvisa, para liberar os mosquitos, e também do Comitê de Ética Nacional, que é a CONEP, para poder liberar os mosquitos, porque a gente libera tanto machos e fêmeas, e as fêmeas vão realmente picar as pessoas. É aquela coisa que você colocou, como você faz o controle das oroviroses liberando mosquitos, né? Então, para isso, a gente tem que fazer um grande trabalho de engajamento da população, explicando o método, para que não tenha dúvidas, né, para o que está acontecendo ali. E vem cá, em relação a esses mosquitos com Wolbachia, né, eles possuem os mesmos comportamentos dos mosquitos selvagens, em termos de tempo de vida, de reprodução? Isso já foi estudado? Então, na verdade, foi essa pergunta bastante interessante, que aquela cepa lá que eu falei da Wolbachia, a W. que foi colocada inicialmente, ela, como eu falei, cresce com uma tamanha agressividade dentro das células e em vários tecidos do inseto, e mostrou que naquela época ela reduzia muito o tempo de vida e também problemas na reprodução do inseto. Então, eles tentaram
liberar lá no Vietnã esses mosquitos, mas não deu certo, eles não se estabeleceram em campo. Então, por isso, uma nova cepa de Wolbachia foi introduzida no Aedes aegypti, que é chamada de W-mel, não é W-mel pop. W-mel também vem da Drosophila, ela tem mínimo impacto sobre o fitness, que a gente chama, que é o desempenho biológico, né, do mosquito. Ela, a diferença é que a produção de ovos cai um pouquinho nesse mosquito, ele não produz tanto ovos como os outros, mas ele ainda bloqueia os vírus como dengue, zika, chikungunya. A gente mostrou também para maiaro e também febre amarela, se um dia o mosquito Aedes aegypti viesse um vetor urbano, né, de febre amarela, também é possível que a gente utilize. Mas o comportamento é bem semelhante, o mosquito não muda seu comportamento em termos de o que está acontecendo no campo. E Luciano, e qual é a hipótese científica para um mosquito com Wolbachia ele não transmitir a doença? O que acontece ali dentro dele? Então, a Wolbachia, então, ela está dentro da célula, né, do inseto, e ela está em tecidos que o vírus também precisa passar para poder se replicar, e o vírus também se replica dentro da célula. A gente acredita que seja uma combinação de fatores. Então, por exemplo, já foi mostrado que quando a Wolbachia está presente no Aedes aegypti, a imunidade dele está mais aumentada. Então, isso faz com que as mesmas cascatas que ocorrem ali dentro do processo de imunidade vão atingir o vírus. O vírus também vai ser lesado, né, por causa desse processo que está com imunidade aumentada. Outra coisa é que competição por fatores ali que tem dentro da célula, como aminoácidos, como colesterol, que o próprio vírus usa, que a Wolbachia também usa, está usando, e aí diminui a disponibilidade desses fatores para o vírus, então por isso ele não consegue se replicar da mesma forma que se replicaria no mosquito que não tem a Wolbachia. E a outra coisa também que já foi mostrada é com relação a espécies reativas de oxigênio também, né? Então, que são fatores que podem atingir patógenos, e isso, quando a Wolbachia está presente, eles estão aumentados, e aí, por isso, pode reduzir a chance do vírus se replicar. Então, é uma combinação de fatores, o que é interessante. Então, se você perguntar, tem a chance de perder, né, essa capacidade de bloqueio, quando você tem vários fatores envolvidos, essa chance é diminuída. Se fosse somente um fator, talvez facilmente fosse quebrado, principalmente pela capacidade do vírus de mutar e de se adaptar aos novos, né, ambientes que ele está, vetores ali, os hospedeiros. Tá. Não teria nenhum, por exemplo, antibiótico natural que o mosquito pudesse entrar em contato para matar essa bactéria, não, né? Olha, pergunta de leigo. Não, eu acho interessante. Assim, em teoria, teria que ter, por exemplo, em laboratório, a gente consegue curar o mosquito da Wolbachia, mas isso, numa geração que a gente trate, e é um antibiótico específico, que é a tetraciclina ou a rifampicina, a gente tem que fazer por várias gerações. A Wolbachia não é curada facilmente, então teria que haver no meio ambiente esse antibiótico com grande quantidade e por um tempo que fosse atingir na mesma condição ali no campo por várias gerações. Então, acredito que seria bem difícil isso acontecer. Certo. E aí, Luciano, quero voltar naquele tema, né? Você está da sustentabilidade, né? Você disse aí que, né, na localidade lá da ilha já está há 4 anos e os mosquitos daquela localidade ainda têm Wolbachia, mesmo depois de tendo parado de soltar já há muitos anos. Eu acho que isso prova, né, da sustentabilidade do projeto, né? E, né, como a Lúcia perguntou, a gente não vê nenhuma chance, né, assim, do mosquito naturalmente por achar algum antibiótico natural aí e ir perdendo o Wolbachia ao longo do tempo, né? Existem, além disso, né, além do mosquito poder, ao acaso, entrar com algum tipo de antibiótico na natureza, você consegue
pensar em algum outro fator que poderia fazer com que, uma vez que o método esteja estabelecido e os mosquitos de uma localidade, como lá da ilha, já esteja tudo com Wolbachia, alguma outra coisa, né, algum outro fator poderia contribuir para que os mosquitos viessem a perder a Wolbachia? Olha, Ademir, isso não é impossível. Eu acho que realmente isso pode acontecer em termos de evolução. Isso é possível, pode acontecer de um dia o mosquito se adaptar ou, por exemplo, a Wolbachia não ser mais capaz de bloqueio, né, pela adaptação ao mosquito por um longo período de interação com esse hospedeiro por várias gerações, por vários anos. Eu acho que isso não é impossível. Eu acho que, em termos evolutivos, esse tempo é bastante alongado. Acho que vão ser dezenas de anos, eu acho, para isso acontecer, a minha opinião pessoal. Mas, então, dentro dessas dezenas de anos, acho que a gente consegue realmente ter um impacto sobre as doenças. Eu acho que, não falo que é impossível, mas eu acho que isso demora, é um processo demorado. E também do outro lado, né, do vírus também se adaptar ali ao ambiente que tem a Wolbachia também, isso também é possível. E talvez do lado do vírus, talvez seja até mais rápido pela capacidade de mutação que ele tem. Mas, se você ver, hoje a gente tem 4 anos que a gente tem os mosquitos com Wolbachia lá. Ano passado a gente foi a campo, coletou ovos desses mosquitos lá e testou em laboratório para ver se eles ainda bloqueiam. E eles estão bloqueando muito bem, como bloqueavam, e a gente bloqueia, tem esses ensaios feitos em laboratório e continuam bloqueando. Então, é uma coisa interessante. E Luciano, então, e quais são os conjuntos de estudos necessários para avaliar se esse método está sendo realmente eficaz no controle da doença? Fala um pouco, né, desse grau de complexidade, de multidisciplinaridade do estudo, porque tem muita matemática aí também, né, além da biologia. Exatamente. Então, assim, a primeira questão agora, com essa expansão do projeto, e aí, está funcionando? A gente está tendo redução de casos, né? Então, são vários fatores. Primeiramente, a gente sabe que epidemias de arbovirose são cíclicas, né? Então, você tem picos de epidemias, então, geralmente de 3 a 4 anos se repete, né? Por exemplo, dengue, você vê o histórico, que tem bem mais longo histórico, isso é bem claro, né? Zika e chikungunya são bem mais recentes no Brasil, a partir de 2015, né? Então, o histórico é bem menor. O que a gente está fazendo hoje? A gente está fazendo juntamente em parceria com os municípios, tanto o Rio de Janeiro como Niterói, a gente faz acompanhamento do histórico de casos, a incidência. Então a gente consegue ver as áreas que a gente está trabalhando e ver o que acontecia antes e o que está acontecendo hoje. Nós já estamos vendo resultados ainda bem preliminares, a gente não é interessante nem publicar isso ainda, mas estamos vendo já em áreas que a Wolbachia estabeleceu, principalmente em Niterói, que teve uma grande epidemia de chikungunya, que redução de até 70%, 75% de casos de incidência, de casos reportados, né, que foram notificados, em áreas que a Wolbachia já se estabeleceu, e comparado com áreas de Niterói que a gente ainda não começou a fazer nenhum trabalho. Então, isso é bastante promissor, mas ainda é muito recente e não podemos ainda tomar nenhuma conclusão sobre isso. A conclusão seria quando a gente tiver um ensaio, isso está sendo feito lá na Indonésia, e nós vamos ter aqui no Brasil também, em Belo Horizonte. Então, é um estudo randomizado, controlado, que é chamado, que é um padrão ouro de epidemiologia. O que é isso? É a mesma coisa que é feito, por exemplo, para vacinas, né? Ou então uma nova droga que uma indústria farmacêutica quer, um medicamento que quer ser testado. Então, você divide, por exemplo, uma cidade em clusters, né, em blocos. Então, e aí você vai sortear esses blocos para ver quem que recebe mosquitos com Wolbachia e outros que não vão receber nada. E aí você acompanha ao longo do tempo o que vai acontecer. Então, isso está sendo finalizado, acho que esse ano, na Indonésia, na cidade, lá na ilha de Jakarta, mostrando, então, que realmente já teve até 90% menos dengue nessas áreas com Wolbachia em comparação com os outros.
e deve acabar esse estudo no final do ano. Aqui no Brasil nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer em parceria, né, com um grupo americano e com um professor aqui da UFMG, que é o Mauro Teixeira, que coordena um outro INCT na área de dengue. Nós vamos fazer a implementação do projeto nesse desenho experimental, então deve começar agora no segundo semestre em Belo Horizonte, e nós vamos fazer o seguinte: depois da implementação da Wolbachia lá, então vão ser em clusters, parte vai receber Wolbachia e parte não vai receber, e esse grupo externo, então um trabalho independente, eles vão trabalhar com escolas, vão fazer um trabalho em escolas, coletando sangue de crianças. Lógico que vai ser tudo conversado com os pais, vai ter um termo de consentimento, né, dos pais para poder participarem no estudo. Então eles vão coletar, por que crianças? Porque crianças, quando são novas, eles têm a menor chance de já ter tido contato com arboviroses, né, com dengue, zika e chikungunya. Então, vou coletar antes do início do projeto, e a gente vai fazer a introdução dos mosquitos com Wolbachia, e eles vão vir a cada ano, por 4 anos seguidos, para ver o que muda. Se essas mesmas crianças tiveram uma conversão da sorologia, se passaram a ser negativas ou ser positivas, e comparar as áreas com e sem Wolbachia para ver o que vai acontecer. Então, realmente é um estudo clínico que vai mostrar no final um padrão ouro para qualquer epidemiologista falar realmente funcionou ou não funcionou, precisa de mais alguma coisa. Bacana. É bastante complexo. Bastante complexo. E como é que essa estratégia, né, de introdução dos mosquitos Wolbachia, ela conversa com outros métodos de controle e prevenção dessas doenças transmitidas pelo Aedes, né, com o uso de controle químico, redução dos focos de criadouro? Como é que elas conversam, né? Porque quer eliminar o mosquito e vocês querem que ele procrie, né? Como é que vocês conversam? Tá certo. Isso é bastante também importante. A gente, em todas as nossas ações com a comunidade, a gente enfatiza muito que tudo que eles fazem e são educados para fazer, né, tem que ser feito. Então, por exemplo, retirar criadouros das suas casas, conversar com seus vizinhos, para poder reduzir, então, a população de mosquitos. Então, o que a gente quer no final? A gente quer que tenha menos mosquito, mas que esses mosquitos, com o nosso trabalho, tenham a Wolbachia para proteger aquela população. Então, erradicar é muito difícil, né? No Brasil, 3 vezes já foi conseguido, mas há muito tempo atrás, hoje, praticamente impossível pela grande disseminação do mosquito Aedes aegypti no país. Então, a gente, com os municípios, com os nossos parceiros, o que a gente faz? Se acontecer um foco de mosquito ou da doença acontecendo, né, no município, eles vão nos avisar e vão falar, terça-feira nós vamos ter que fazer um fumacê ou aplicação do PV em determinada área porque está acontecendo alguma coisa. Se for a área que a gente está liberando mosquito, nós não liberamos no mesmo dia, obviamente, para não ter impacto sobre os nossos mosquitos, a gente muda o dia de liberação desses mosquitos, né? Então, isso é bastante conversado. É uma parceria que tem funcionado muito bem. Um exemplo aconteceu lá em Niterói, bem na fronteira com Maricá, na época da febre amarela, teve alguma coisa acontecendo, surto ali de febre amarela, e eles tiveram que fazer um trabalho de fumacê ali, e eles nos avisavam, e isso acontecia muito bem. A gente já vem conversando, assim, por exemplo, de fazer um trabalho de supressão da população. Hoje o Brasil está usando bastante aquele piriproxifeno, né, que é colocado nos criadouros, e ele é um hormônio juvenil que não deixa o mosquito, então, passar para a fase adulta. Então, quem sabe, por exemplo, ser usado em uma determinada área, o piriproxifeno, para reduzir a população, e aí acredito que os mosquitos com Wolbachia se estabeleceriam mais rapidamente naquela área, se isso tivesse a população suprimida antes de a gente começar. Mas outra coisa que o método Wolbachia pode ser utilizado com outras técnicas. Por exemplo, se houver uma vacina eficaz para dengue, para zika, que possa ser usado, é muito
favorável que seja utilizado na mesma área, porque caso a vacina não tenha cobertura completa, seja eficaz, o método Wolbachia pode ser complementar também para poder, então, aumentar a chance de reduzir e não ter transmissão de doenças nessas áreas. Eu acho que isso foi bastante discutido, inclusive, no outro vídeo, né, dessa roda de conversa, né, que os métodos, eles são complementares, né, a gente não vai chegar, acho que a gente nunca vai chegar num método que possa ser aplicado a todos os locais e de forma, né, que vá, aquele método unicamente resolver o problema. Então é bastante interessante que a Wolbachia tem essa ampla abrangência, né, mas que também deve ser sempre monitorada, né, para ver se o método continua funcionando, se a bactéria continua, né, disseminando, como o Luciano falou, e também com outros métodos ao mesmo tempo, né? Mas, Luciano, você mesmo comentou que, né, em algumas localidades, você está testando em várias localidades, aqui no Rio, em Niterói, mas em alguns bairros, né, a bactéria se disseminou facilmente, em outros não foi tão fácil assim. Então, qual é a razão? Tem razões biológicas, climáticas ou razões operacionais, né, mais de questão de implementação? O que faz com que em umas áreas a bactéria se dissemine mais facilmente do que em outras? Tá, muito pertinente sua colocação, que realmente isso está acontecendo. Então, assim, o que a gente está vendo? Áreas, por exemplo, bastante verticais, centro de Niterói, que são muito verticais, a gente está vendo que não está se estabelecendo a mesma velocidade que outras. Então, realmente deve ter criadouros a nível vertical que a gente precisaria atingir também para aumentar a quantidade de mosquitos ali sendo liberados, né? Então, a gente está estudando outro exemplo em áreas de comunidades, principalmente na zona norte do Rio de Janeiro. A gente trabalha ali nessas áreas, são áreas bastante de problemas de violência, né? De segurança para a nossa equipe. Então, ali a gente trabalha em parceria com os agentes de saúde. E às vezes, várias semanas seguidas acontece de ter tiroteio, ter alguma ação policial que nem os agentes de saúde conseguem trabalhar e liberar os mosquitos. Então, aconteceram vários casos, a gente ficar 5, 6 semanas sem conseguir liberar mosquitos nessas áreas. Então, se a gente não coloca a dose de Wolbachia, né, de mosquitos ali a cada semana e faz com que ela se estabeleça, né, ao longo do tempo, realmente a gente tem né, o processo e talvez a gente tenha que começar do zero, né, ou tem que colocar mais por mais tempo. Então a gente está também, outro fator que a gente está vendo é que a gente faz um monitoramento com armadilha de adulto, que é aquela BG. A gente já chegou a ter mais de 1.400 armadilhas instaladas nos 2 municípios. É uma logística fenomenal que a gente tem que fazer no dia a dia, né? Toda semana coletando esses mosquitos. E o que a gente vê? Às vezes as pessoas desligam a armadilha. Então, a gente tem que conversar com a pessoa, às vezes mudar de ambiente, por exemplo, coloca a armadilha num ambiente que não tem gente, por exemplo, numa área lá da casa no final, ou no galpão, que não tem pessoas. Então, se não tem pessoa, não tem mosquito. Então, não vai coletar. Então, a gente tem que ficar olhando que armadilhas por semana a semana que dão zero, não tem coleta. Então, a gente vai investigar o que está acontecendo ali. Então, tem que voltar a campo e fazer um trabalho para ver o que está acontecendo. Então, são questões também. E pode ter também, claro, eu acho, coisas que acredito que tem uma área muito grande de pesquisa a nível de campo que tem que ser feita, sim, para poder identificar o que está acontecendo com a Wolbachia a nível de campo. Pode ser que tenha lugares que realmente ela não se estabeleça tão bem como outras, né, como outros lugares. Mas isso eu acho que acredito é bem importante ser feito. Sem dúvida. E quais são as principais dificuldades para a viabilização desse projeto? Os principais Hoje a gente já está, ano passado, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, ele fez um anúncio, né, para a gente expandir para outros municípios. Então, ele quer ver se realmente mosquitos com Wolbachia conseguem se estabelecer nos biomas do Brasil. Então, a gente vai fazer o Cerrado, né, vai lá para Campo Grande, começou já o trabalho, né, de planejamento e trabalho de capacitação lá no município.
Petrolina, que é lá no semiárido de Pernambuco, e também, talvez, em outros municípios, indo para cada região do Brasil. Então, a nossa dificuldade hoje é como operacionalizar isso em vários municípios ao mesmo tempo e, lógico, produzir mosquitos em números suficientes para poder liberar em outras áreas. Então, nosso gargalo hoje é produção. Hoje a gente produz cerca de 3 milhões de mosquitos e 3 milhões de ovos. Cada semana aí é feito no Rio de Janeiro, na Fiocruz, mas isso não é suficiente. E outra coisa que a gente está tentando fazer no futuro a gente já está fazendo uma transferência de tecnologia, então a gente já está passando, a gente vai trabalhar mais em parceria com os municípios e, por exemplo, toda a parte de engajamento da comunidade, a parte de liberação dos mosquitos e o monitoramento, e vai ser feito por Uvitrampas, vai ser feito pelos agentes. A gente vai fazer a produção, vai entregar, vai fazer capacitação, treinamento desses agentes, e eles vão fazer a parte deles, e depois a gente faz o diagnóstico, que hoje a gente também, até hoje, a gente faz pelo método molecular. Então, eu diria que estrutura para produzir mosquitos é o nosso gargalo, e também como operacionalizar isso, que lógico que vai ser, em alguns municípios, eu acho que vai ser bem mais fácil, em outros, pela própria rotina, né, de agentes, eles têm muitas outras coisas a fazer, talvez leve mais tempo para a gente conseguir essa interação com o município. Então, Luciana, Ademir, a gente já está concluindo aqui a nossa conversa, ultrapassamos um pouco o tempo. Eu queria assim, fazer uma última pergunta e pedir para vocês entrarem assim, nos comentários finais. Assim, tenho curiosidade de saber se já é possível mensurar, né, o impacto financeiro e social do projeto, se já tem estudos nesse sentido. Então, isso também é bastante interessante. Foi feito um estudo lá na Indonésia, né, por um grupo independente, o grupo do Don Shepard, que é um grande pesquisador nessa área econômica, né, de impacto econômico, e a conclusão foi que o que foi investido, se eles investirem para fazer o projeto na Indonésia, por exemplo, fazer uma expansão, em 10 anos, esse valor investido vai ser pago 2 a 3 vezes mais do que foi investido. E você pode salvar milhares de vidas e aí também tirar toda aquela morbidade que as arboviroses podem causar para as pessoas. Então, realmente, o impacto financeiro é interessante. Ele mesmo, o grupo deve fazer aqui no Brasil um estudo, deve começar ainda esse ano, eles vão fazer em algumas cidades e também na Colômbia, para poder, então, mensurar a nível brasileiro o que o governo gasta, né, no dia a dia para controle de vetores, em hospitais e tudo mais, e o que poderia ser revertido para a sociedade, para o próprio Sistema Único de Saúde brasileiro, para poder conseguir economizar e ser usado para outras iniciativas, né? Então, eu diria que seria isso. A gente tem esse dado da Indonésia, está publicado já, podem procurar isso, mas vai ser feito no Brasil para a gente ter dados brasileiros. Bacana. Então, Ademir, fala para a gente aqui os seus comentários finais, o que você achou da nossa roda de conversa. Foi bastante interessante, bastante informativo, né? Esse método é um método bastante interessante, está todo mundo com expectativas boas, né, a respeito do projeto, que está vendo que está funcionando, de fato o Wolbachia está expandindo, existem perspectivas, né, como o Luciano aí contou, de que, de fato, nas localidades com Wolbachia está havendo menor transmissão dos arbovírus, então isso por si já é bastante promissor, muito interessante. Né? No entanto, também a gente tem que ponderar aqui que é um método que, para ele ser disseminado para localidades, né, com muitos habitantes e para um país com essas dimensões que tem o Brasil, ainda vai demorar bastante. Né? E o problema das arboviroses é um problema urgente. Né? Cada ano que passa a gente tem mais casos. Então, a gente tem que usar outros métodos de controle em paralelo e fazer, de fato, funcionar aquela... a fórmula máxima, que é não deixar as larvas procriarem, né? Não deixar condições para as larvas do Aedes aegypti crescerem bem. Então, né, o Luciano deu várias...
Eita. Exemplos aí mostrou, né? Mostrou até que as armadilhas que não ficam ali dentro, perto das pessoas, não pegam mosquito, que significa que o mosquito está dentro das nossas casas. Então a gente sempre tem que fazer a nossa parte, não deixar com que o mosquito cresça dentro das nossas casas, né? Em paralelo a outros métodos muito bem-vindos e que a gente espera que sejam também tão bem-sucedidos quanto esse, né, de Wolbachia. Acho que era isso. E Luciano, os seus comentários finais para a gente terminar. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer ao MCT, ao Ademir, você, Lúcio, também, por ter a oportunidade desse bate-papo, gostei muito. E se vocês tiverem alguma informação, quiserem mais informação sobre o projeto, podem ir nas redes sociais, que é @WMP Brasil, tá bom? Obrigado, gente. Gente, muito obrigada. Eu vou deixar o link aqui da WP Brasil nos comentários. E se você que estiver assistindo, se você tiver sugestão de uma nova roda de conversa, escreve para a gente, escreve nos comentários. Quem sabe, né, o seu tema não vai ser escolhido para nossa próxima discussão. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.